Meus amigos do café, hoje eu vou estar falando um pouquinho aí sobre a minha impressão sobre fermentação de cafés. Eu vou dividir esse vídeo aí em algumas partes para ficar mais fácil. Vou falar um pouco aí do que eu tenho visto no campo, vou falar dos materiais que eu utilizo, dos cuidados, lembrando que o café é um alimento, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado aí também com a contaminação e também fazer protocolos para você entender um pouco mais do que o seu café pode apresentar e se ele vai ter consistência ou não durante o tempo de fermentação, depois de armazenado, enfim. Então eu vou explicar de tudo um pouco agora, falando primeiro dos materiais que eu utilizo. Vamos lá. Aqui é um pouco dos meus materiais que eu utilizo no dia a dia, né? Vou falar um pouquinho de cada um deles, mas eu quero lembrar a todos aí a importância da primeira palavra da fermentação, que é a higiene. Então, tomarmos cuidado com os utensílios, né? A limpeza dos utensílios, a higienização desses utensílios para que tenhamos aí um resultado mais consolidado para o seu cliente, produtor, na sua fazenda, né? É importantíssimo aí para que a gente compreenda um pouco mais da fermentação. Aqui, os meus utensílios eu sempre procuro levá-los comigo. Todos os utensílios que eu utilizo, procuro sempre calibrá-los antes das consultorias, dos trabalhos, né? Para que a gente possa ter resultados aí bem consolidados, né? E vamos lá. Bom, esse aqui é o primeiro utensílio que eu utilizo. Eu falo em outro vídeo sobre o mapeamento da qualidade do café e falo da leitura com o refratômetro. Bom, lá eu especifico sobre a importância, o porquê que eu utilizo, e aí vocês olham no vídeo lá para poder informar. Bom, esse refratômetro eu procuro sempre calibrá-lo para eu poder ver a questão aí de Brix, né, sólidos solúveis do café, porque para mim é uma ferramenta interessante. Quanto mais sólidos solúveis, mais janela de fermentação, porque eu tenho mais açúcares, né? Eu posso utilizar a favor de uma fermentação. Então, calibrado, eu utilizo ele. Bom, esse é meu pH-metro. Geralmente eu levo uns 2 ou 3 para campo. Eu procuro já deixar calibrado, né, a cada utilização que eu vou fazer. Quando eu vou fazer alguma solução à base de alguma levedura ou às vezes uma solução, ver o pH da água, sempre importante calibrar o pH-metro. Tem vídeos aí que ensinam a fazer a calibração, que já vem aí os pacotes para fazer a solução em água ionizada, né? E a partir dali você fazer a calibração para que o seu equipamento possa ler de forma mais correta. E dali você partir com anotações e entender um pouco mais da fermentação. Procuro utilizar aqui também termômetros, né? Esses termômetros eu comprei no mercado e eu utilizo para colocar nos meus barris ou às vezes fermentar num volume maior, para entender um pouquinho mais aí da temperatura da massa do café durante a fermentação, né? Que ali tem vários aspectos técnicos que, dependendo do seu café, dependendo da sua região, da densidade do seu café, pode diferenciar aí no resultado final. E também uso esse termômetro de bastão, né? Sensível, no qual eu faço a primeira leitura. Às vezes eu tenho acesso no final da leitura também da fermentação, para que eu possa estar notando ali o que está acontecendo na temperatura, já auxiliando com o pH-metro, e ali eu tenho uma base inicial ali de Brix, né? E eu consigo entender um pouquinho mais de onde eu estou partindo para onde que eu quero ir. Alguns clientes pedem também para fazer fermentações aí com produtos vendidos no mercado, são leveduras, né? É interessante de certa forma os resultados por conta da consistência, né? Que ali você tem um aglomerado de café, que tem leveduras, bactérias, fungos, né? E você de certa forma saturar o ambiente com uma levedura, que ela vai trabalhar de forma mais sozinha, ela vai dar um resultado um pouco mais consistente, com certeza. Então tem leveduras no mercado que dão aí sabores no café. Tem reações, liberação de ésteres, ácidos que vão fazer com que o café mude a sua característica. Esse também é um dos materiais que eu utilizo, mas a maioria dos cafés que eu tenho feito hoje são de fermentação natural, de forma que eu utilize do próprio mucilagem, da própria casca, para fazer as fermentações.
Esses aqui são os tambores que eu uso para fermentar os cafés. Eu quero só deixar aqui uma palavra, o seguinte: eu utilizo isso como forma de condução de protocolos para entender o comportamento em pequenos volumes e a gente tentar dimensionar no volume maior. Tem vários tipos de fermentação sendo feitas hoje. Com esse tipo de recipiente plástico, eu tenho um resultado, com recipiente de latão eu tenho um outro resultado, mas eu quero entender um pouquinho mais do potencial do café do meu cliente, para a gente tentar trabalhar isso aí numa carreta, ou num big bag, enfim, para a gente ter uma dimensão do que a gente pode alcançar. Logicamente posso fazer microlotes aqui também, ou utilizar um tambor de latão de 200 litros ou um tambor plástico de 200 litros, mas eu vou mostrar aqui um pouquinho do que é os itens que eu coloco no meu recipiente. Isso aqui não é lei não, viu? É o que eu utilizo no dia a dia, é o meu investimento para a gente trabalhar aqui com os cafés. Bom, os tambores que eu utilizo para fazer os protocolos de fermentação, ou às vezes uns lotes menores, para entender um pouco mais o resultado, esses são os materiais, né? Isso aqui é uma conexão que eu consigo fazer aqui, a conexão da parte externa com a parte interna. Então fiz um furo, né, bem ajustado aqui na tampa do meu tambor. Essa conexão aqui, ela é uma peça de meio polegada. Então eu passei depois aqui um adesivo plástico para realmente não entrar oxigênio. Ele já tem aqui uma borracha, né, que vem já junto com a peça, e passei na parte interna também. Aproveitei também para poder ter uma leitura das fermentações na massa com esse termômetro digital. Eu fiz um pequeno furo aqui, conectei ele com a parte interna. Então ele tem aqui um extensor que ele vai dentro da massa do café e eu consigo perceber, né, sem conexão com oxigênio, aqui como que está a temperatura do meu lote, tá? Da minha amostra. Juntamente com essa peça, existe vários tipos aí de conexão para não entrar o oxigênio, né? Que é a chamada airlock. Aqui são alguns exemplos que tem no mercado. Airlock, algumas pessoas utilizam, né? Com selante aqui, você vai colocar ele em conexão com o seu tambor, coloca um pouco de água em nível. Então o gás sai, levanta a sua peça, deixa sair o gás, né, que é liberado durante a fermentação, mas não deixa entrar oxigênio, que aqui vai ter água, tá? Aqui uma outra também muito utilizada, então isso aqui é encontrado aí em casas de cervejeiro, em internet, chamada airlock. O que eu utilizo, bom, esse é um investimento da minha parte, que eu gosto de um material durável, porque eu viajo bastante para fazer as consultorias. Esse aqui é um chamado cotovelo, né? Cotovelo de conexão rápida, que ele é uma pecinha, vou mostrar aqui com detalhe para vocês, uma peça que lá na parte interna, quando eu aperto, a parte interna faz com que eu possa conectar. Esse aqui é o cano que eu utilizo, a mesma espessura dele. Eu conecto aqui rapidamente e se eu precisar retirar, eu retiro rapidamente também. Então, coloco essa peça aqui. Outra vantagem dela, que eu posso retirar a hora que eu quiser. Outra vantagem, ela gira, então ela não quebra facilmente, ó. Então ela gira aqui, ó. Venho, conecto para a saída dos gases liberados aqui pela fermentação, e esse cano eu coloco aqui num recipiente com água. Então não deixa entrar o oxigênio, mas deixa liberar o gás lá dentro. Então isso aqui é o que eu tenho para falar para vocês dos materiais que eu utilizo, tá? Espero que tenha colaborado aí. Boa safra para todos.